Shabbat Shalom. Diferente estar aqui, né? Território, apesar de boas lembranças, território a ser dominado, a música, o salão com sua sonoridade. Mas queria dividir com vocês, falar um pouquinho sobre Parashá que a gente está, no momento que a gente está nas leituras da Torá, mas também trazer um pouquinho de algo que no calendário maior está se aproximando e que vocês sabem que na nossa tradição a gente tem segulot. Já ouviram falar segulá? Segulá é uma coisas que a gente faz para coisas boas acontecerem. Uma segulá pertence muito ao mundo quase das superstições, dos costumes. Uma segulá, raramente ela tem uma raiz na tradição mesmo, na história da tradição, mas as pessoas têm isso, trazem isso de família, né? Às vezes as pessoas vêm do Iraque, vêm do Iêmen, vêm de não sei, vários lugares, as pessoas têm segulot, né? E, assim, são legais, né? Interessante, mas, assim, não são particularmente muito próximos dessas segulot, mas tem uma que a tradição diz que é infalível. Não pode anotar hoje, mas que é infalível. E a gente tem essa história no Talmud, aparece na Guemará uma história ligada a Rabi Meir Baal HaNes, um personagem da nossa tradição que é ligado tinha domínio sobre os milagres, né? Então, nessa história, Rabi Meir, ele vai ter uma situação, ele é casado com Berúria. Berúria é uma personagem muito conhecida, porque era uma mulher no passado que demandou botar tefilim, isso lá no início da Era Comum. Ela pediu para botar tefilim, fazia isso, ela sabia tanto, ela conhecia tanto da tradição que ninguém tinha coragem de dizer não para ela. E ela botava tefilim, isso há 2000 anos atrás, não existia nenhum movimento reformista, nada disso. Mas aconteceu um episódio com a irmã de Berúria, que é raptada, e ela está numa prisão, e ela cobra de Rabi Meir para fazer alguma coisa e salvá-la. Então Rabi Meir vai até esse lugar, essa cidade, e lá ele negocia com um sujeito, um soldado lá que está guardando a prisão onde ela está, e ele diz para ele, solta ela. Ele diz, como eu vou soltar ela? Vai criar um problema aqui, depois vem aqui, vão me cobrar, estou perdido. Ele diz, não, mas eu tenho uma segulá que eu te passo e resolve qualquer situação. Cara, como assim? Ele está vendo aqueles cachorros, aí tinha uns cachorros, aqueles treinados, assim, bem malvados, para prisão, coisa assim. E ele falou, solta os cachorros. Aí ele soltou os cachorros, meio apavorados, foi se esconder. E Rabi Meir disse, Ilaha de Meir Aneni. 3 vezes. Ilaha, que é o Deus de Meir, Aneni, me responde. 3 vezes ele falou isso, e os cachorrinhos ficaram dóceis. E ele disse para o sujeito, me liberta, vou te ensinar isso aí, repete comigo. Se tiver qualquer problema aqui, porque você vai me ajudar a soltá-la, você fala isso que resolve. E, segundo a história, ele solta e realmente dá problema para esse sujeito, ele é levado lá a uma corte, etc. E na hora que vão lá decapitá-lo, ele vai lá, Ilaha de Meir Aneni. Ilaha de Meir Aneni. Ilaha de Meir Aneni. E a situação se resolve, todo mundo sai correndo, vai embora, ele sai ali do lugar onde ele estava e consegue se escapar. A gente ficou com essa história, dessa segulá, que resolve qualquer coisa. Só que, quando você vai ler ali nessa história,
na própria Talmud, a gente tem alguns comentários pequenininhos, vem em letras pequenininhas. Um comentário ali do lado Mará, ele fala que, tem Yesh ledakdek. A gente tem que olhar isso com cuidado aqui, porque está esquisito. O que ele achou esquisito? E ele diz ali que na tradição judaica a gente não costuma botar o nome da gente, o nome de um tzadik, mesmo de um tzadik, do lado do nome de Deus. Pelo menos enquanto esse tzadik ainda é vivo. Da onde que a gente tem isso? A gente diz Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. A gente diz o Deus de Avraham, de Isaac, de Jacó, mas eles todos já tinham morrido quando a gente criou essa tefilá. Então, o que é estranho que ele diga Ilahá de Meir, é que ele estivesse dizendo o Deus de Meir, se colocando junto, e ele estava vivão. Como pode isso? E ele explica, não. Vocês acham que Meir é ele? Meir, a pessoa, Rabi Meir. Não é Rabi Meir. E tem várias na Selichot a gente usa muito a figura, essa figura aparece em alguns cantos de Selichot, e aparece Elahá de Meir, e aparece entre parênteses de Rabi Meir, como se fosse do Rabi Meir, mas ali naquele comentário diz, não é do Rabi Meir. São duas possibilidades que ele traz. Uma, de que Ameir la'aretz vedarea alea é uma coisa que a gente fala toda manhã, quando a gente faz shacharit. Deus é o Meir haaretz, né? O Meir é aquele que ilumina, Deus é que ilumina o mundo, né? Então ele explica que não é Rabi Meir. Por acaso o nome de Rabi Meir quer dizer em hebraico iluminar. Então ele diz, o Deus que ilumina Anene. Ele explica isso. E ele diz uma coisa num segundo momento, e uma segunda explicação. Ou é o nome de Deus que é Meir, ou é Meir relacionado a Malchut Yavan ve Hanukkah. As luzes de Hanukkah, as luzes da questão que a gente teve lá, os macabeus, com tudo que vem se aproximando para todos nós, daqui a algumas semanas, poucas semanas, nós vamos estar acendendo as nossas velas, e é essa luz que a gente, de alguma maneira, traz para as nossas casas. Então, fiquei pensando assim, uau, se essa segular funciona. Um pouco essa coisa assim, meio, ainda tem 3 vezes, né? Parece essa coisa de lâmpada de Aladim, né? Se fosse dado a você pedir alguma coisa, o que você pediria? Né? Porque não vai gastar uma segular para o Flamengo ganhar, alguém estava me falando aí. Né? Essas coisas. E eu fiquei pensando na nossa paraxá que nós estamos, é a paraxá de Vayetze. Na semana passada a gente leu aquele momento traumático, que é um momento onde Yaakov, a comando de Rivká, da mãe, vai buscar uma ovelha para oferecer para o pai, e ele vai se fingir bemirmá, ele vai fazer de maneira assim, malandra, maliciosa, ele vai se fingir para o pai que ele é o irmão Esaú. E a nossa paraxá abre exatamente com esse momento de saída, correndo, fugindo do irmão que ele traiu. E ele vai ter esse momento, que é o momento em que ele vai ter essa primeira noite sozinho, uma noite que não é só o medo do futuro, que ele não sabe qual vai ser, mas ele tem um sono que é muito pesado, porque Yaakov, a Torá nos diz, Ishtam, uma pessoa de bem, do bem. Essa é talvez a grande diferença dele e do irmão, que o irmão era mais grosseiro e tudo mais, mas ele era uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem se fingir e se vestir, na verdade, de peles de ovelha, quando ele era o lobo.
porque ali tem esse jogo, né? Eram dois irmãos, ele era normalmente a ovelha, mas ali ele está numa função de enganar, de fazer alguma coisa que é condenável. Tão condenável que ele vai ter essa noite, ele vai dormir e o travesseiro dele são pedras que ele coloca. E ali ele vai ter aquele sonho que é a nossa paraxá. Mas imaginem que noite é essa, com um travesseiro de pedra. E o travesseiro de pedra, normalmente, não é tanta preocupação com o que vai acontecer, é com o que eu fiz. O que eu fiz? Então, fiquei pensando um pouquinho sobre isso, que hoje em dia a gente tem tanta dificuldade, a gente está vivendo um momento tão complexo, né? A gente não consegue fugir disso porque a comunidade está totalmente envolvida com isso, com divisões, com visões diferenciadas, os jovens questionando muito, né, esse momento, e um momento muito duro de tomadas de decisões difíceis. Mas como que você fala com os jovens? Como que você traz às pessoas mais jovens uma confiança no nosso povo? A gente não perder essa confiança, da gente ter esse compromisso, não um compromisso com não sermos críticos, com não podermos achar que isso ou aquilo está errado, mas da gente não perder o nosso norte. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem dividir a gente. Ah, você é judeu, não tem problema nenhum com ser judeu, mas se você sabe aquele palavrão? Aquele palavrão sionista. E essa tentativa de dividir a gente entre ser judeu e ser sionista, para nós, talvez não seja entendimento, para nós é antissemitismo. Porque o judaísmo é sionista. De que maneira? Com que olhar? Não é possível dividir o judaísmo do sionismo. Porque Eretz Zion é o tudo nas nossas rezas de Jerusalém. Tudo aquilo está referenciado para nós. E a nossa tradição não é uma religião que pode ser judeu, de judaísmo, e não tem nada a ver com o sionismo. Isso é discurso do mundo. É parecido àquela assim, eu tenho uns amigos judeus. Sabe, eu tenho bons amigos judeus. Meaning, entendi. E é muito difícil hoje a gente falar com a juventude. Porque a juventude tem uma sensação de que esse momento a gente está traindo tudo aquilo que a gente ensinou de humanismo, de respeito à vida, aos nossos valores. E muito difícil responder a isso nas condições de temperatura e pressão que existem hoje lá em Israel. Mas tem uma coisa muito interessante. Quando Rivka manda Yaakov buscar uma ovelha, nesse jogo tão interessante, mítico, entre a ovelha que era Yaakov, Ishtam, uma pessoa das tendas, do estudo, não uma pessoa que se vestiu como irmão e que agir talvez muito na pele do irmão. Mas ele vai como um lobo atacar aquela bênção. E aquilo está errado pelos códigos de qualquer moral. E ele vai dormir mal porque ele sabe que aquilo não está certo para ele. Mas quando Rivka diz para ele, vai pegar uma ovelha e se vestir e trazer, sacrificar essa ovelha, se vestir com aquela pele que ele vai enganar o pai e trazer um assado para ele, trazer a comida para o pai,
ela diz uma coisa que no Midrash eles traduzem, porque ela diz Lech Latzon, vai até o gado e pega uma ovelha. E no Midrash Rabbah, eles dizem que ela diz para ele Lech Kadem Ha'umah, vai e busca algo que no futuro as pessoas vão precisar. Como se ela tivesse coisa de mulher mesmo, intuição. Vai fazer uma coisa, parece que a gente está fazendo uma coisa aqui, nesse âmbito, mas o Midrash está dizendo, vai pegar esse animal, ler kadem a uma, vai fazer alguma coisa que lá na frente eles vão precisar. E o que é isso? Um comentário que eu acho que ajuda a gente a entender de que Abraão, ele não foi, Jacob, ele não foi enganar o pai. Há uma diferença. Ir enganar é um ato que é reprovável. Não tem como não reprovar. Mas, apesar também da tradição sempre nos dizer, não existe uma midá, um atributo que é só bom ou só ruim. A vida, nós sabemos isso porque a gente, quando é criança, a gente aprende uma série de conceitos morais que, se a gente não tiver a maturidade para entender que nenhum conceito moral é sempre bom ou sempre ruim. Lá venho eu, lá da alma imoral, dizer quando o certo é o errado e quando o errado é o certo. Mas isso é a maturidade. Quando que você tem que encontrar esse lugar de maturidade para você poder entender que em certas condições, e o nosso povo viveu como uma ovelha em meio a muitos lobos. Não preciso aqui nomeá-los na história. Mas há um hidush que eu acho que é muito bonito aqui nessa história, que eu acho que pode nos iluminar, principalmente nessa ideia de falarmos com as gerações mais novas, que estão chocadas, que estão incomodadas, que estão balançadas na sua crença. Porque essa é um hidush que vem de um rabino do final do século XIX, e Solomon Boicher, que foi um rabino em Frankfurt. Ele virou grande rabino de Frankfurt, etc., final dos anos 1800. Ele era estudante de Sasson Hirsch, que era um grande pensador, um grande rabino de Frankfurt. E ele era tão bom aluno que acabou casando com a filha dele e virou genro. Mas ele tem essa explicação que eu acho que é tão interessante. Ele diz o seguinte: ele não foi enganar o pai. Ele foi mostrar ao pai que o pai pode estar enganado. Que o pai pode ser enganado. Vamos olhar isso com cuidado. Talvez uma das coisas mais importantes da vida da gente é quando a gente consegue perceber que as nossas certezas, que o que nos parece tão óbvio e tão claro e tão definitivo, que isso possa ser quebrado pela experiência de que você está errado. Já sentiram isso alguma vez na vida? Quando vocês tinham uma certeza, nós tínhamos uma certeza absoluta, né? E essa certeza, de repente alguém nos mostra alguma coisa que faz a gente perceber que a gente pode ser enganado. E o que talvez tenha acontecido com Isaac? Isaac, que era severo, que era uma pessoa que tinha que cumprir a lei. Conhecem esse personagem? Que tem que viver as coisas ali, como elas são. E eu vou dizer
nas coisas como estão apresentadas, é assim que tem que ser. E Yaakov está chegando para Isaac e dizer: calma, Isaac, eu venho com uma outra percepção, a percepção de que eu posso mostrar para você que você está equivocado. E esse rabino, ele vai e olha na linguagem, e a linguagem bate na Torá exatamente. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque já estou falando muito, mas é muito interessante como explica a razão pela qual Isaac é enredado por Yaakov, e quando ele se vê enredado por Yaakov, em vez dele ficar indignado e dizer: que isso que você fez? Está louco? Cai alguma ficha para Isaac. Qual é a ficha que cai para ele? A ficha que cai é que Yaakov, a vida inteira, tinha 63 anos nessa época. A vida inteira ele tinha sido uma ovelha. E aí ele tinha sido tam. E quando ele aparece vestido de lobo, é naquele momento que Isaac percebe que ele pode estar errado no que ele está fazendo. Ou seja, ele se dá conta de que ele vai medir a realidade de uma outra forma. E que aquele lobo, na verdade, ele pode estar naquele momento vestido de lobo, por circunstâncias que ele teve, por sobrevivência histórica, epicamente, que fazer, quando a vida inteira, a história inteira dele era uma história de não ser o lobo, de ser tam, e que explica até porque que em dado momento a vida às vezes demanda. Ler kadem aumá, vai e explica para esse povo que é pequeno, que vai ter uma história pequena, de minoria, que tem momentos onde a gente não está nesse lugar triunfante. Nós que estamos acostumados a vender a nossa tradição pelos prêmios Nobel, pelas conquistas que a gente fez, pelo lugar cada vez mais incrível e positivo, mas isso a gente tem numa janela de tempo nos últimos poucas décadas. Mas a gente tem que ajudar a essas novas gerações a entender que mesmo que a fotografia não seja bonita, mesmo que muitas vezes a fotografia não esteja representando aquilo que a gente gostaria em dado momento, Ler Kadem Alma vai e explica para o futuro que situações como essa existem e vão existir. E que você pode estar certo pela lei, certo pela maneira pela qual os seus valores estão lendo as coisas, mas saiba entender aonde está o lobo, aonde está a ovelhinha. E não basta, ou não precisa, perdão, não precisa convencer ninguém. É só mostrar para as pessoas que elas podem estar erradas. Isso abre uma janela para elas reverem se esse julgamento por um fotograma, um julgamento por um momento difícil, se isso justifica um outro olhar para algo que para nós é tão essencial, tão fundamental. É isso que de alguma maneira a gente tem que falar com as novas gerações. Essa Umá, esse povo do futuro, contar mais a nossa história. Mostrar como a nossa história é uma história, sim, de defesa. Não uma história que o mundo vende hoje como se a gente quisesse colonizar, dominar, exercer força pela força. E tudo tem problemas, muitos problemas no que eu estou falando. Mas tem alguma coisa
que é muito importante chamar as pessoas a esse lugar que é Yaakov, que é Israel. Dessa raiz e da gente não se perder nesses discursos do mundo que se revestem de moral, de superioridade moral, mas muitas vezes escondem inúmeros lobos que os mais velhos aqui, os mais maduros aqui, conhecem do passado e que não são irreais, não são fantasia, são verdade. Esse é um milagre. Esse é um milagre que eu escolheria. Um milagre da gente conseguir falar com as nossas novas gerações, da gente trazer eles para um lugar onde preservem a sua inteligência, a sua crítica. Pode ter uma posição de questionamento de governos, de atitudes, mas nunca entrar nessa cilada de que você pode ser um judeu por religião, por cultura, por coisas lights e do bem, e abandonar uma história que é sempre tão marcada pelo real, pelas dificuldades do real. Momentos em que, às vezes, a fotografia aparece de lobo, mas Yitzhak acorda e diz, meu Deus, 63 anos eu não me dei conta que esse lobo que está aqui na minha frente hoje, me enganando, ele não está fazendo para me enganar por maldade. Ele está me ensinando que eu posso estar errado. Como a gente encontra essa forma? Como a gente fala sem perder essa qualidade da inteligência, da crítica, mas de chamar as pessoas a um compromisso muito maior, com uma história muito maior, que não pode ser detonada por situações, episódios, narrativas. Essa é o meu pedido a essa segulá. Porque nossa tradição não é para acreditar em Rabi Meir, apesar de que vai um monte de gente lá para a sepultura dele pedir para casar com gente, né, para arranjar noivo, para ganhar dinheiro, né, e todo mundo gosta de uma segulá. Outro dia alguém apareceu com aquela fitinha vermelha, me perguntou, Rabino, essa segulá aqui é bacana? Funciona? Eu olhei, tinha duas. Aí eu falei, segulá para quê? Ele disse, para parnassá, para sustento. Eu disse, pois é, quem te vendeu deve estar funcionando com certeza. Então não é para a gente acreditar em qualquer segulá, mas se você entender que não é a segulá de Meir, o Rabino Meir, mas é da luz. É a gente poder ter uma segulá que vem da luz. É a luz que responde às nossas necessidades. Luz que esclarece a gente. Um esclarecimento que é maior até do que os valores congelados, porque normalmente a gente diz certo e errado. Um lugar complicado, onde a maturidade, a possibilidade de entender como que a vida funciona e o que é legítimo, mesmo que você vá dormir num travesseiro de pedra e se preocupar de como que você mesmo não vai permitir que coisas que você está em dado momento fazer invadam os seus valores, conspurquem os seus valores, porque obviamente tudo isso é muito complexo e perigoso. Mas eu diria isso, Hanukkah se aproxima, a gente vai ter as nossas luzes, e mais do que pedir por sustento, mais do que pedir por coisas que a gente está na nossa lista lá de Hanukkah, de Natal, essas listas bem comerciais de fim de ano, se a gente puder ter ali na lista a preocupação de que a luz, que a verdadeira luz seja a grande segulá do nosso povo, que o nosso povo possa se iluminar
e com essa luz iluminar para as gerações mais novas, para que elas não se percam, que elas possam ser judias e sionistas, com a sua visão de mundo, com a sua visão política, mas nunca caindo nessa armadilha absurda de determinar a nossa própria história, a nossa própria relação com essa ancestralidade, em que isso não é separado, isso é totalmente junto. E durma-se com um barulho desse, no travesseiro pesado que você possa ter, e que sejamos todos merecedores dessa luz de Ilaha de Meir Aneni, 3 vezes. Ilaha de Meir Aneni. Ilaha de Meir Aneni. Shabbat Shalom.